Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais um MegaCast hoje com convidados especiais, com o pessoal que está trazendo para Garanhuns um projeto que realmente eu acho que já está na história da cidade, não só da educação, na história da cidade mesmo, porque é um projeto inovador e veio para ficar. Então sejam muito bem-vindos e vamos lá, conta um pouco sobre vocês, né? Apresente qual a função de vocês dentro do colégio, qual é, enfim, como é que a gente encontrar vocês dentro da estrutura do terceiro milênio. Coisa boa estar aqui com você, viu, Michael? Nossos companheiros de trabalho aqui com o Ninho, com o Gerson, nós que estamos aí à dianteira do Colégio Terceiro Milênio. Eu sou o professor Luiz Augusto, mais conhecido como professor Lula. Trabalho com a matéria de matemática, hoje apenas nas turmas são na turma militar, estão para ESA, SPSEC, CF, MAFA, e tenho o prazer hoje de estar na dianteira do projeto Terceiro Milênio, presidência, Conselho de Administração e o Conselho uma dianteira, junto também com o Conselho Fiscal, com o professor Gerson. Para você que está assistindo aí, e dois aqui foram alunos e hoje são presidentes, né? Fazem parte da gestão, da presidência do colégio. Então, é um grande exemplo e você que está aí, está batalhando, está estudando, continue, né? Que eu acredito que a gente tem dois grandes exemplos aqui de isso aí é o caminho certo. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Vamos começar um pouco falando sobre como surgiu, apesar de vocês, o envolvimento de vocês com o Colégio Terceiro Milênio. O colégio hoje tem 20 anos, correto? Há quantos anos vocês têm esse envolvimento de aluno até hoje? Só uma pequena correção, tá, Michael? O colégio hoje tem 26 anos. 26 anos. Eu posso dizer, Plínio foi aluno da segunda turma do Colégio Terceiro Milênio. Eu vou dizer o ano, tá, Plínio? Só pra... 1999. Só para jogar a seu favor. Mas assim, eu fui aluno lá no ano de 2003, então um pouquinho depois. Mas assim, contar a história do Terceiro Milênio fica mais fácil para a gente, Michael, porque assim, quando a gente, como aluno, já enxergou a diferença do Terceiro Milênio, o fato de você estar compondo um projeto educacional de maneira diferenciada, a gente já estranhava porque a gente tinha aulas, por exemplo, aos sábados, a gente tinha aulas à noite, a gente tinha aulas também aos domingos pela manhã. Dizia, olha, rapaz, será que nenhuma outra escola está vendo isso? Porque só o Terceiro Milênio. E a gente ficou meio que com a pulga atrás da orelha buscando entendimento, né? Então, nós vimos alguns professores passando o final de semana com mentoria, monitoria, tirando dúvida. Disse, não, esse projeto é diferenciado. A partir do ano de 2007, de compor o elenco de profissionais do Colégio Terceiro Milênio, mas desde 2005 eu já trabalhava indiretamente com o Terceiro Milênio com as turmas de reforço. Então, já conhecia a didática, já era apaixonado pelo modelo de trabalho deles. E aí, em 2007, um dia depois da entrada de Plínio, eu ingressei no Colégio Terceiro Milênio. Sou mais velho por um dia, né? Mais velho por um dia, eu tenho que dizer isso. E a partir dali a gente pôde entender um pouco da história dele. O Milênio, na realidade, ele foi formado por 20 profissionais de educação da cidade de Limoeiro que estavam cansados de ouvir das famílias um questionamento do tipo: por que eu preciso mandar meus filhos para a capital para buscar a melhor educação? Porque o que é que falta para que a gente possa deixar nossos filhos aqui? Então esses 20 profissionais se juntaram, alguns até com contratos municipais, estaduais e vínculos particulares,
e eles começaram a fazer investimentos de seu próprio bolso para a aquisição de um local de trabalho. Começaram com um cursinho pré-vestibular, e esse cursinho pré-vestibular ele ficou tão grande que houve a necessidade de cumprir algumas etapas anteriores ao cursinho. Então, se você está aqui com o cursinho, então eu vou começar abrindo o terceiro ano do ensino médio. Do terceiro ano do ensino médio eu vou abrir o segundo, do segundo o primeiro, e assim hoje nós estamos lá com todos os níveis, desde a educação infantil, fundamental anos iniciais, fundamental anos finais, ensino médio e os cursinhos preparatórios, que são os projetos especiais. Esses 20 profissionais, eles passaram 2 anos de investimento sem captação de recursos. Foi realmente um projeto que nasceu da vontade de fazer a diferença dentro da cidade do interior. Então, e daí você já vê, né, a gente já consegue perceber que o início e o porquê do colégio não foi simplesmente um empresário ali que quer captar, realmente teve um propósito, né? O propósito realmente, na minha opinião, é o grande objetivo de qualquer, deveria ser o grande objetivo de qualquer colégio, realmente mudar a vida de pessoas e ajudar elas nessa caminhada aí, sucesso da vida. Então, falando, pronto, você já trouxe aqui um pouco sobre um pouco da história e hoje, né, são quantas pessoas que estão na frente do colégio? Porque na realidade, o terceiro milênio ele é composto pelo colégio e pelos negócios do terceiro milênio. Então, quem gere todo o negócio do terceiro milênio é a cooperativa de trabalho em educação terceiro milênio. O colégio terceiro milênio é um de seus negócios. Entendi. Bom, então vamos trazer agora um pouco, falar sobre terceiro milênio Garanhuns. Vocês são de Limoeiro, já tem uma filial em Vitória de Santo Antão também, né? Já tem um colégio em Vitória de Santo Antão. E por que vocês vieram aqui para o Agreste, para Garanhuns especificamente? Isso foi para mim, né? Bom, essa pergunta é interessante. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. No ano de 2013, a Sociedade Brasileira de Física ela lançou um mestrado, um programa de mestrado para o Brasil inteiro. Então, cada estado ia ganhar um polo. E Pernambuco, o polo que foi... a cidade de Pernambuco que recebeu esse polo foi Garanhuns. E aí, um amigo nosso, o professor Leonardo, que na época estava lá com a gente, lá fazendo mestrado, aí ele me indicou, dizendo, olha, vai abrir um mestrado aí, fica ligado na área de física e tal. E assim que abriu as inscrições, eu fiz, né, a seleção. Eu nunca tinha vindo em Garanhuns, foi a primeira vez que eu vim em Garanhuns, foi para fazer uma prova e de física, né? E aí vim no dia de São João, ainda me lembro, no dia 24 de junho, a gente esteve aqui, eu vim até com a minha esposa no dia, fiz a prova, fiz a seleção, passei, né, na seleção, depois vim fazer a outra etapa e consegui ingressar no mestrado. Então, durante esse tempo de 2 anos que eu fiquei aqui, vindo para a cidade semanalmente, a minha aula era sexta-feira e sábado, e eu me hospedava até aqui perto, né, no hotel, todo o grupo que era de fora, uma boa parte dos alunos era de fora, alguns eram daqui da cidade, e aí eu comecei, né, já que eu tenho essa raiz de terceiro milênio na minha veia, eu comecei a dar uma olhada na cidade, no sentido de verificar se os colégios aqui tinham uma pegada parecida com a nossa, no sentido de aprovação em vestibular, de participação em Olimpíadas Científicas, e eu comecei a analisar, conversar com as pessoas, e percebi que eles não davam tanta importância para esse lado, né, que eles deixavam de lado. Era importante, mas não era tanto quanto a gente faz, né, na nossa cidade até hoje. E aí, conversando com o Lula, conversando com o Gerson e os meninos lá na época, isso já é ano de 2015, então veja que vai fazer 10 anos, né? Já vinha namorando a cidade, e aí surgiu nessa possibilidade da gente aparecer por aqui. Né? Uma cidade que abraçou o Colégio Terceiro Milênio, a gente sentiu muito carinho pelas pessoas, a gente veio fazer reuniões por aqui, então todo mundo abraçou nossa escola, nosso projeto, e foi só elogio no sentido de que é o novo, né? A gente está tirando
a cidade daquela Essa mesmice, pergunta porque né? A gente está dentro trazendo uma da proposta realidade de pedagógica Pernambuco e até que do é Brasil, justamente Uhum. evitar que o estão filho trazendo de que Garanhuns falando que a escola, ele que o tenha que, colégio é por bem exemplo, passar num estruturado curso de com esse medicina, ter que objetivo fazer um aqui. cursinho em Recife. Isso. Seja carreira E agora militar, teve seja a carreira possibilidade universitária, dele vocês ficar aqui na conseguem cidade, até auxiliar. porque a cidade também Você me ganha, permite né? responder Porque isso? se o Na cara realidade, quando a aprova gente conversa em sobre isso, medicina, parece né? que Estuda aqui na são UPE, ele vai promessas. trabalhar aqui, Eles vai atender prometem o demais. povo Será que isso é daqui, né? verdade? Eu Ou falo isso já medicina, mas assim, acontece? porque O nosso slogan, a primeiro eu UPE queria dizer que aqui, nós ela, por somos incrível que uma gestão que pareça, começou lá no o curso de terceiro milênio, em medicina 2017. já teve E relatos aí de pegamos a nossos pandemia, foram 2 ex-alunos anos que hoje fazem vamos dizer, medicina aqui, que o mundo de parou, dizer que não mas tem nenhum que aluno de serviram de Garanhuns. lição Então a para a gente. maioria é de fora, Mas dentro ou desse de outro período, estado, ou lá de tudo o que nós Limoeiro, que a escola ficou criamos, conhecida na UPE, ele deu um porque o resultado grande grupo de diferenciado alunos lá através dessa relação direta da turma de entre medicina, família, 30%, 40% é escola todo e do terceiro estudante. milênio de Limoeiro. Então Quando a surgiu essa gente oportunidade, diz uma cidade o slogan do incrível, terceiro né? Tem milênio era uma tudo história de aqui, uma grandes cidade resultados, que arborizada, mudou uma agora cidade com um para clima muito Viva, bom um novo mundo e de atende bem possibilidades. todas as É regiões, né? A porque a gente gente sabe que é um também é polo muito educacional sincero muito em dizer, forte ó, aqui, você então a quer nossa isso, chegada é mais eu ainda não para tenho somar, a né? A gente ideia quer de dar como lhe essa ajudar, oportunidade para as mas eu vou pessoas buscar que quem pode lhe têm ajudar. essa perspectiva de Ah, ingressar num curso o terceiro concorrido milênio tem esse e diferencial. chegou, né, a Quando a escola gente que não vai, tem a como você capacidade falou aí no técnica de início, né, suporte, mudar a história de nós Garanhuns e mudar para buscamos. melhor. Eu acredito que, assim, particularmente falando como garanhuense, foi uma boa escolha, né? Porque Garanhuns, ela fica dentro do Agreste Meridional e é o centro de, se eu não me engano, 25 cidades, Uhum. né? Então, e teve uma vez que eu fiz um levantamento, dentro dessas, dentro do Agreste Meridional é mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que foi uma boa escolha, uma escolha inteligente e que o melhor, o maior beneficiado vai ser Garanhuns, né, e a população da região. Mas aí você falou sobre a questão pedagógica. Então vamos lá na prática. Qual é o principal diferencial do terceiro milênio para as outras instituições aqui da cidade? Em si, Michael, é a metodologia. Nós criamos uma metodologia desde o primeiro ideal traçado. O primeiro ideal traçado era os alunos do interior não vão precisar mais ir para a capital. Mas e os cursos de ampla concorrência? Como é que a gente poderia gerar resultado para que os alunos não precisassem migrar? Cursos como medicina, direito, engenharias, que têm as notas de corte mais altas. Então, nós começamos com a aprovação em engenharia, em direito, mas só conseguimos as primeiras aprovações em medicina no ano de 2009, com os alunos Marquinhos E André? e André. Inesquecível para a gente. Desde 2009, então, que nós atingimos o selo medicina e não deixamos mais de aprovar em medicina. Todo ano tem Tem aprovação. Tem aprovação em medicina de alunos que passam direto do terceiro ano. Como o Plínio bem frisou, não seria necessário mais um investimento em cursinho. Já sai direto da escola para a faculdade. E o que é mais engraçado é que antes do início das aulas na faculdade, eles montam meio que grupos de convivência social através das redes e eles começam a discutir, se apresentando um ao outro. E você vem de onde? Aí toda vez que saía um garoto que dizia, um garoto ou uma garota, que dizia, não, eu tenho 17 anos, já sei de onde você vem, do terceiro milênio. Então, isso faz uma diferença para a gente, porque o terceiro milênio passou a direcionar alunos para 3 grandes cidades aqui do estado, Recife, Caruaru e a terceira, Garanhuns. Então, assim, essa metodologia, ela traçou esse alvo. Após a medicina, o direito e a engenharia ficar praticamente como uma meta atingida ano após ano, nós ingressamos com novos desafios a partir do ano de 2015, 2016, com os vestibulares militares, com os concursos militares para as academias. E aí, no primeiro ano, já foi um sucesso também, 100% de aprovação na academia que nós fizemos. Essa metodologia ela é composta de um trabalho direto, onde o professor não é o único indivíduo. A escola é dona do saber, o professor é dono do saber. Na realidade, é um trabalho conjunto.
essa metodologia ela foi estudada, ela foi criada com ano após ano de trabalho, corrigindo o que deu certo, corrigindo o que deu errado e aprimorando o que deu certo. Turmas específicas foram sendo abertas, cursos extras foram sendo lançados para que a gente pudesse gerar um resultado mais satisfatório. Então, essa metodologia criada, ela abriu portas em Vitória de Santo Antão, com a parceria que temos hoje com o Instituto Santo Inácio de Loyola, e aqui em Garanhuns agora está abrindo o Colégio Terceiro Milênio com essa metodologia cada vez mais real, eu posso dizer, com resultados cada vez Expressivos, né? mais expressivos a nível nacional e internacional. Então hoje eu posso dizer que essa metodologia ela vem com tudo. Que massa. Então, e eu acredito que para qualquer pai realmente que tem essa preocupação com a educação dos seus filhos, eles querem que seus filhos estejam em um colégio que tenha esse compromisso com o resultado. Uhum. E hoje em dia, com toda a dificuldade do mundo, dá não é só questão de conforto, essa é uma opinião minha, mas dá uma sensação de segurança, saber que meu filho em uma escola tem como um objetivo central, pelo menos é o que eu estou percebendo, o resultado, Isso. pegar seu filho ali com outro patamar. E na grande maioria, como você falou, se caso algum dos pais dessas crianças, desses adolescentes, tiveram que sair da sociedade para ir buscar esse resultado fora. Hoje, em seguida, bom, então, chegando em Garanhuns, e não é só chegar, arrumar uma casa e botar. Tem toda a questão de escolha do local, tem toda a questão de reestruturar o local, né, que está na reforma. Conta um pouco aí sobre essa questão. Depois a gente vem também para trazer um pouco sobre como foi a questão das escolhas dos professores, como é que está sendo essa questão. Mas como foi essa questão aí da escolha do local e toda a parte de investimento de reestruturação? Uhum. A gente esteve aqui e fomos acompanhados de um corretor, né, seu Emílio, e aí a gente foi ver alguns prédios que ele tinha separado para a gente dar uma olhada. E um deles foi o que a gente está fazendo hoje, a nossa reforma, que fica ao lado do Relógio das Flores. Assim, um local que a gente ficou atento pelo fato de ser longe do centro. E percebemos que as escolas são todas concentradas aqui, né? Então a gente ficou bem separado, longe do centro ali, bem na entrada da cidade, né? Uma região que tem passagem de transportes por ali bem acessível. E a gente, quando pegou a planta do prédio, Lula e eu, a gente teve que fazer uma repaginada, né, para ver a estrutura de sala, qual parede continua, qual parede tem que sair. Enfim, foi um estudo bem feito, né? Um estudo que foi passado também depois para a parte de arquitetura e estrutural do pessoal da engenharia. E ele está lá hoje, né? O pessoal está terminando as obras, já está fechando a parte da fachada também. E logo a gente vai estar atendendo aí as pessoas para poderem adentrar, porque tem muita gente que está querendo, né? A gente toda vez que a gente chega aqui, quando é que eu vou lá? Quando é que eu vou poder entrar? Assim, o pessoal tem que entender que como está em obra, tem perigo, né? E tem que estar atento a essa parte de segurança do trabalho. Então, quando estiver pronto, não se preocupem, vocês pais, né, alunos, vão poder adentrar, vão poder ver os espaços, vão poder ver as salas, onde vai ser a coordenação, onde vai ser a sala do professor, onde vai ser a sala dele, né? Toda a ambientação vai estar preparada para recebê-los, né? Então, a escolha que a gente fez foi justamente pensando nisso, um local mais afastado do centro, que dê fácil acesso para todo mundo, fica na entrada da cidade, e o prédio em si nos atende perfeitamente, né? É um prédio grande, é um prédio que deu para a gente comportar lá mais de 25 salas, né, de aula, e aí está fechando agora, né, finalizando, para que no comecinho de janeiro tudo estiver prontinho, aí a gente vai dizer, pessoal, agora vocês podem vir e conhecer. Então vocês aqui da Mega já vão estar seus primeiros a conhecerem lá, né? São nossos parceiros. E as famílias também vão estar aptas aí a fazer a sua matrícula lá. Porque a gente está tendo um ponto de atendimento lá na Duit.
Mas o pessoal, mas eu quero entrar no prédio, eu quero conhecer, tá? Mas vai conhecer, pessoal, tenham calma. Tenha calma, Tá tenha bom? calma. Um ponto que você falou aí, que todos os colégios ficavam no centro, vocês vão ficar. Mas aí, eu acredito que o centro da cidade de Garanhuns está mudando também. Está indo justamente lá para onde vocês estão, que é lá para Rui Barbosa, né? Aqui está ficando meio que um centro mais popular. Né? Então, acho que vocês fizeram a escolha certa e vocês estão de frente do principal ponto turístico da cidade, né? Que é o relógio, né? Então, eu acho que isso aí é a melhor referência. Onde é que fica o colégio? Vai lá com o relógio das flores. Você olha para o lado que você vai ver. Mas aí, nesse cuidado que vocês tiveram, dá uma olhada em toda a estrutura do colégio e tal, vocês também vai ter tipo, lugares adaptados para pessoas com necessidades especiais. Sim. Né? Sim. E vocês tiveram esse cuidado também, né? Até porque é obrigatório, né? Por lei, a gente tem que ter a parte de acessibilidade. Eu, na minha primeira graduação, foi em engenharia civil, então por isso que eu tenho esse olhar diferente, né? Por conta disso. A gente pegou a planta, a Lula falava, tem que ter tantos metros assim, assim, assado. A gente vai traçando, né? E vai verificando, porque assim, ele não ficou, como eu posso dizer, a primeiro patamar igual ao segundo, igual ao terceiro, né? A gente teve que fazer adaptações para ficar parecido, mas não tão idênticos. Até porque a gente vai atender públicos diferentes. Vai ser o ensino fundamental num patamar, o ensino médio em outro, para a gente não misturar os jovens, né? Cada um com a sua idade, cada um no seu lugarzinho lá. Então a gente teve todo esse cuidado. Hoje vai chegar o ensino fundamental, o ensino médio e os projetos. Os projetos, né? Mas aí também há planos de trazer também tipo, bibliotecas, laboratórios. Isso. Né? Vocês também trabalham com também, está toda a estrutura completa, exatamente. Salas de estudo, com um gabinetezinho individual, ele vai chegar a poder abrir seu livro, seu caderno. Se ele quiser, vai ter uma bancada para colocar lá o seu notebook, fazer o seu estudo em silêncio. Eu ia falar isso, em silêncio. Em silêncio. Pronto, é realmente algo bem diferente, né? Essas referências, vocês foram da experiência de vocês vão buscar essas referências aonde? Para estar trazendo isso aqui para Garanhuns. Sim, assim, eu acho bem pertinente sua pergunta, e para que as pessoas entendam que escola e educação é algo que a gente leva muito a sério. A gente fez investimentos anteriores, desde 2019, 2018, que a gente vai para eventos educacionais. Tem um grandioso em São Paulo chamado Bet Educar. A gente foi e aprendemos muito. Então, a gente conseguiu conhecer pessoas, né, nesse ambiente, projetos novos que a gente trouxe para a escola, tanto na área pedagógica como também na área esportiva. Né? Pra você ter uma ideia, eu conheci Falcão do futsal nesse evento, né? Conheci Amaral, que foi jogador do Palmeiras, a gente tirou foto junto com ele lá. Então a gente aprendeu muita coisa com essas pessoas, tanto no lado pedagógico como no lado esportivo, e a maioria desses projetos eles se encaixavam perfeitamente com a nossa proposta pedagógica. Então tudo que a gente tem de proposta pedagógica vencedora, que está lá em Limoeiro, vai ser replicado aqui para Garanhuns. Então todos os projetos estão vindo para cá também. Eu vou aproveitar e dizer que hoje a Bet Educar ela representa o segundo maior evento educacional do planeta, perdendo apenas para a Bet Educar de Londres. Então, assim, quando todos os anos, nós estamos lá desde 2018, acho que 2018 foi a primeira ida. 2018, sempre, tanto o Plínio, o Gerson, o meu mesmo, nós fazemos questão de estar lá com um dos nossos parceiros, que é o Ricardo, da Bridge School, investindo realmente, buscando produtos que a gente observa que são produtos complementares à educação básica. Não é ser apenas uma escola com aula, mas existe um mundo de possibilidades que a gente consegue agregar valores. Existe o Little Author, que é um dos projetos também, o projeto bilíngue que nós temos, o Clube de Relação Internacional, a parte olímpica, a parte esportiva, a parte administrativa, com sistemas ou com ferramentas de apoio ao sistema administrativo escolar. E até fomos buscar produtos que ainda não foram lançados no mercado, mas que a gente está de olho aí para lançar algo novo aqui também, em Garanhuns, com referência a um
projeto parecido com o High School, né, Gerson? Gerson vai falar um pouquinho aqui depois, que é uma ideia nova de tentar, assim como trazer alunos de fora ou de levar alunos daqui para fora, também tentar trazer de fora para cá, para fazer esse intercâmbio na realidade social e mostrar que o inglês ele é sim uma ferramenta hoje que não é mais o divisor de águas do planeta. Tudo está muito acessível. Então, isso é possível a partir de uma escola que acredita que um projeto bilíngue, que um reforço mais em aulas de inglês, um trabalho como esse pode ser feito para fortalecer justamente esse ideal dessa educação que existe hoje, que é a educação globalizada que a gente vem falando e que a gente quer trazer aí novas ferramentas também aqui para Garanhuns. Realmente, eu acho que toda grande empresa, não só na questão do tamanho, mas eu acho que um dos pontos principais é um propósito. Estou vendo que o terceiro milênio o principal alicerce é esse propósito realmente pegar e mudar a vida, né, e trazer realmente, levar a educação a sério, né? Nossa missão ela é focada estritamente nisso, né? É transformar vida e lugares. A partir do momento que eu transformo vida, essa vida ela transforma o lugar. E assim sucessivamente vai acontecendo, onde cada projeto do terceiro milênio se estabelecer. A única coisa que a gente observa é que a gente transforma vidas através de uma metodologia com valores cooperativistas. O valor cooperativista é aquele que nunca acredita que é dono do saber único, mas que eu preciso de você, você precisa de mim, que juntos Trabalho em equipe, né? o trabalho em equipe consegue ser bem mais forte do que o trabalho individual. Exato. Muito bom. Vindo uma vez aqui, desafio de trabalho. Ele também tem um desafio de montar um corpo pedagógico, né? Assim, Os professores, né? pedagógico, Corpo docente. corpo docente. E os professores, que serão os professores, porque No começo. Eu como pai, eu entendo que tudo é interessante, mas a pessoa que vai mais próxima ali do meu filho, acompanha diariamente, é os professores. Uhum. Então, como foi o critério, como foi essa seleção de professores aí daqui de Garanhuns, vocês estão trazendo do jeito? Bom, no início foi um fator bem relevante para a gente, porque assim, a gente não ia colocar qualquer pessoa para dar aula, porque acima de tudo tem o nome Terceiro Milênio, né? E aí eu pedi ajuda a algumas pessoas. Eu tenho um primo que é departamento de matemática da UPE e ele nos ajudou bastante, né? Ele conhece muita gente porque ele trabalha com formação de professores e aí ele começou a nos dar nomes e a gente começou a correr atrás dessas pessoas, né? A sua grande maioria, eles não estavam vinculados às escolas daqui, até porque para a gente não chegar àquela ideia de vamos arrancar professor de tal escola e trazer para a gente, né? A gente fez esse apanhado, buscando professores que são de cunho universitário, professores com mestrado, com doutorado, né? Que têm esse conhecimento e também a parte prática pedagógica. Não adianta você ter um curso de mestrado, doutorado e não saber ensinar, né? Isso aí não vai se colocar positivamente. E aí, montando o nosso time com professores aqui da cidade e também professores de outra instituição lá de Caruaru. Ele conhece, esse meu primo conhece algumas pessoas de lá, eu também tenho alguns colegas, e ele nos colocou alguns contatos, a gente entrou em contato com eles, e quando falamos que era o Colégio Terceiro Milênio que estava vindo para Garanhuns, aí foi... não, eu estou dentro. Com vocês eu estou dentro porque a minha pegada é essa e tal. Então a gente está trazendo professores também que trabalham no GGE de Caruaru, professores que têm vasta experiência em concursos militares, Olimpíadas Científicas, né? E a parte de vestibulares. E essa seleção a gente está vendo agora, essa parte prática com eles, né? Para a gente ter aquele alinhamento de análise de perfil. Porque às vezes o professor ele é muito bom, mas o perfil dele é para o 9º ano do ensino fundamental nos finais. Ele não tem um perfil para o primeiro ainda. Então a gente quer acertar até nisso também.
Para não ter aquela coisa, olha, vou ter que te tirar daqui e te colocar aqui durante o ano letivo. A gente quer já montar o corpo certinho, né? E chegar assim, o pessoal já conhecer, ó, meu grupo de professores vai ser esse. Cada um daquele tem aquele perfil específico daquela turma. Então está sendo uma análise bem minuciosa. Nós três estamos fazendo isso, está bem cansativo, mas tudo isso é para entregar a Garanhuns um produto de qualidade, o melhor. Realmente, né? Eu vou ampliar um pouco essa fala do Plínio, porque assim, o terceiro milênio hoje, ele possui professores em várias cidades. Então, lá em Limoeiro, nós trabalhamos com professores de cidades circunvizinhas e Recife, um pouquinho mais distante, digamos assim, do raio de atuação do terceiro milênio. Lá nós conseguimos atingir 26 cidades. E aqui você nos diz que temos 25. Então, assim, os números são bem parecidos. Então, é uma história, com certeza, tem tudo para dar certo da mesma forma que deu certo lá. Nós buscamos professores da cidade. Nós vimos que muita gente tinha migrado para cursos tanto estaduais, para ser professor do estado, ou professores municipais. E aí a carga horária de muita gente já estava fechada. Então, os espaços foram pequenos. Então, a gente começou uma seleção mais minuciosa. A gente viu, ó, o número de professores da cidade vai ser um pouco limitado em relação a isso. E nós queremos pegar professores que a gente chama assim, professores mais adaptáveis. Eu vou utilizar essa palavra. Por quê? Porque às vezes você já está no mercado há muito tempo, com seus costumes, seu modo de trabalhar, e nem sempre o modo de trabalho do professor se encaixa com a metodologia. Então é necessário fazer essas vistorias de aula, essas análises de aula, mas em paralelo nós criamos hoje um departamento por áreas de conhecimento, onde além das coordenações pedagógicas nós teremos também as coordenações por área que vão fazer trabalhos diretos junto conosco. Nós estamos fazendo apenas a primeira parte, a vistoria, identificar alguns elementos. Alguns até estranharam, porque... O método, né, de vocês. Mas eu me preparei para uma aula e vocês só dão 15 minutos. A ideia não é assistir a sua aula. A ideia é identificar os elementos necessários para a aula dar certo dentro da nossa metodologia. Aí alguns não entendem. Rapaz, e aí? Deu certo, professor? Fique calmo. Nós estamos observando alguns elementos aqui e esses elementos estão justamente fazendo como o Plínio diz. A partir daqui eu consigo ver que ele é professor do sexto, ele é professor do sétimo, ele tem o perfil do nono, esse tem o perfil do ensino médio, mas ele precisa de um apoio, um direcionamento, uma organização nisso. Esses pontos que a gente chama de ponto-chave, para a gente ter... É o ajuste fino. O projeto ajuste fino. E depois de tudo isso, provavelmente vocês têm também projetos lá de treinamentos, capacitação. Sim. Sim, em rede. Vamos fazer trabalho em rede. Nosso grupo de apoio por área, ele vai vir fazer um trabalho direto com eles, trazendo todas as observações do pessoal de Limoeiro, pessoal de Vitória de Santo Antão. Vamos promover encontros também, Garanhuns em Limoeiro, de Limoeiro em Vitória, de Vitória em Garanhuns, e assim fazer esse ciclo. A ideia é trazer professores também com uma expertise muito grande para mostrar como é que a metodologia ela consegue fluir fácil. Então, vamos trazer um professor daqui de Limoeiro para Garanhuns, ele vai dar uma aula um tal dia. A gente vai fazer tudo isso aqui para introduzir essa metodologia de todas as formas possíveis. E compartilhando experiências, né? E até uma oportunidade para os professores, né, os profissionais aqui de Garanhuns também poder sair de Garanhuns, né? Tem essa possibilidade dentro da própria instituição. Isso. Mas aí pronto, tudo fechado, escola funcionando, os alunos lá dentro. Uma coisa que fora, e vocês vão falar bem melhor do que eu, mas fora essa parte pedagógica, tem outras questões muito importantes, né? Que a escola, umas têm, outras, mas hoje em dia eu acho que cada vez mais elas estão tentando trazer isso, que é a questão de esportes, essa base aí. Me diz aí como é que o terceiro milênio vê essa questão de incentivar a prática de esportes para os alunos. Essa área ela é muito fácil de falar, principalmente agora que o terceiro milênio teve um destaque absurdo
nos esportes. Nós tivemos aí campeão sul-americano, nós tivemos agora ingresso de alunos nossos da seleção brasileira, nós tivemos campeões pernambucanos, nós tivemos um número recorde de medalhas. E assim, o professor Gerson, dentro de sua fala, ele vai tocar um pouquinho nessa parte dos esportes, bem detalhado, mostrando que nós conseguimos dividir as áreas de trabalho por performance também. Professor que é mais adaptado a esportes coletivos, professor que é mais esporte aquático, professor que é mais esportes individuais, como competição de xadrez, como ping-pong. Então, tudo isso foi analisado e selecionado, graças a Deus, hoje, com uma coordenação também por área, profissional Fragoso, e também fez capacitação em várias formações. E que foi aluno da escola também. Também foi aluno da escola, com formações também pela CBF, se especializou nessa parte de esportes coletivos. Então, ele vem trazendo aí novidades e quer colocar essa sementezinha aqui também em Garanhuns. Então eu vou me aprofundar mais com o professor Gerson ali para a gente saber mais informações. Vocês tocaram muito no ponto, a questão do pré-vestibular, das universidades. Quais são os cursos que mais são procurados dentro da colégio Terceiro Milênio? Uhum. E quais são os cursos? Você já falou que em 2009 foi os 2 primeiros aprovados de medicina. Isso. E lá para cá, quais são os cursos que mais teve aprovação? Bom, devido à nossa crescente nas aprovações em medicina, então a gente virou referência hoje na nossa região, né? Os alunos chegam lá para estudar, porque eles falam assim: pai, eu estou em tal escola, mas eu quero ir para o Terceiro Milênio porque lá eu consigo passar em medicina, lá eu consigo passar em direito, lá eu consigo passar em engenharia. A questão é assim: a gente consegue aprovar os alunos para cursos de ampla concorrência, como o Lula falou, né? Hoje os meninos nos procuram, né, para ter uma preparação maior. Antigamente, Michael, a procura era mais no terceiro ano e no pré-vestibular. Hoje eles já estão começando a descer e chegar mais cedo. Tem menino que já começa a ingressar lá no 9º ano, no 5º ano, no 6º ano, que já para fazer uma base sólida, para quando ele chegar no ensino médio, ele já esteja mais forte, mais apto a encarar um vestibular, até porque a UPE agora ela secciona, né? Ela coloca o vestibular seriado no SSA 1, que é primeiro ano, SSA 2, segundo ano, SSA 3, a culminância, que é o aluno do terceiro ano. Então, os nossos alunos já conseguem ter boas notas no primeiro, no segundo e no terceiro, né? Então, quando ele chega no terceiro ano, chega tranquilo, faz a prova dele, junta todas as notas, consegue ingressar nesses cursos de ampla concorrência. E além disso, eles também, pelo Enem, conseguem as aprovações no curso de ampla concorrência. Então, veja que coisa boa é o aluno, assim, eu passei pelo SSA, passei pelo Enem, eu agora vou escolher onde eu quero estudar. Então, a gente faz ele ter esse luxo, né, de querer estudar, ter várias aprovações e escolher, né? Eu quero escolher em tal lugar. Então, a nossa procura maior é por conta disso. A gente tem aprovações em medicina, em direito, em engenharia e nos demais outros cursos, odontologia, enfermagem, por aí vai, né? Aproveitando, os 3 cursos citados, eles encabeçam o que a gente chama de área de conhecimento. Então, por exemplo, se você quer a área de saúde, normalmente você escolhe a natureza como seu ponto mais forte, e a natureza é encabeçada pelo projeto de medicina, pelo curso de medicina. Mas aí entram outros, enfermagem, odonto. Então, se você faz uma preparação para o curso de ampla concorrência, você está se preparando para todos esses que estão na mesma área. No direito, na parte de arquitetura, psicologia, na parte de matemática, que é a parte de engenharias. Então, graças a Deus, hoje, nesses cursos de administração, graças a Deus, hoje, o Terceiro Milênio ele vem tendo uma expertise aí de 97% de aprovação dos cursos procurados. Aí tem um diferencial, porque assim, hoje nós fazemos uma mentoria e dentro dessa mentoria nós conseguimos identificar aqueles que têm o perfil de ingresso do curso. Então, dentro da seleção, nós temos um aproveitamento de quase 80% de aprovação do curso depois de escolhido.
A gente metrifica todos os dados, faz um trabalho de estudo com eles, diz, ó, esse tem perfil, esse tem nota, esse consegue ingressar e ainda indica o campus que ele vai ingressar. E vale lembrar que essa mentoria ela é individual. É aluno por aluno. Trabalho danado, viu? 80% é um percentual muito alto. Muito alto, né? exato. Muito alto. É bem assertivo. Mas, e aí, vocês falando dessa mentoria, então, individual, aluno por aluno, até ele passar o vestibular. Isso. E até pós também, porque assim, para o terceiro milênio, o ciclo escola-família não acaba no terceiro ano. Ao ingressar na faculdade, muitas vezes, ele consegue nota para ingressar na federal, consegue nota na UPE, mas ele precisa de alguns pré-requisitos, e aí vem as orientações. É a mentoria quando ele já está dentro da faculdade. Aí vem de estudo de mercado, de fonte de trabalho, a gente mostrando tudo, até mesmo de parcerias com o terceiro milênio, para que a gente possa entrar em contato com parceiros que possam justamente tirar aquela dúvida e compor ele dentro do mercado. No terceiro milênio temos muito esse carinho de que encerrou o ciclo com a escola, ele continua sendo nosso aluno pro resto da vida. Vocês falando aí que, por exemplo, de vocês dois, mas que tem algumas pessoas que trabalham hoje no terceiro milênio que foram alunos, né? Uhum. Então, realmente, essa oportunidade, vocês têm esse cuidado de estar tendo esse acompanhamento. Não é só apenas um número, né? O aluno não é só apenas um número, o aluno é Exato. realmente pessoa. Deixa eu fazer outra pergunta. Vocês têm um seguro na escola? Né, Gil? Um seguro lá? Me Isso. diz aí como é um pouco sobre a cobertura e um pouco... Enfim, como é que dá essa segurança para Pode os falar, alunos, pode falar. para os alunos e só para os alunos ou para os profissionais? Essa pergunta, na realidade, ela foi muito bem colocada. Primeiro, eu queria agradecer por essa pergunta aí. Pela primeira vez, nós não encontramos em São Paulo, tá? Na Beta Educar. Foi um produto que foi bater na nossa porta num dia de reunião administrativa. E, confesso, eu posso dizer, A gente não acreditou. que passamos uns 30 dias para acreditar se isso era verdade ou não. Quais são as escolas de referência que você tem? Ah, eu tenho esse seguro na escola tal em Caruaru. Entrar em contato com essa escola, já esperando ele ir embora para dizer, vou ligar para essa escola para saber se realmente era tudo isso. E a partir do momento que houve o primeiro caso de cobertura, nós conseguimos entender que tudo que foi prometido foi exatamente cumprido. Então, assim, o seguro que nós adotamos lá em Limoeiro, ele tem cobertura para estudante e para funcionários do projeto Terceiro Milênio. Então, todos os estudantes têm cobertura dentro e fora da escola. Uma cobertura que pode acontecer em território dentro da própria cidade, dentro do estado, dentro do Brasil ou fora do Brasil. Então, por exemplo, o aluno está numa viagem de férias com a família e está... Foi para Disney. O aluno matriculado, É. pode acontecer isso. Foi para Disney. Foi para Disney. Chegou lá... Isso já aconteceu, foi? Já aconteceu. Torceu o tornozelo. Teve uma torção lá, quebrou um braço. Está nos Estados Unidos e ele tem a cobertura do plano. Então, precisa de um atendimento de emergência. Então, os pais fizeram um atendimento de emergência, pegaram toda a documentação, todos os comprovantes de custos. Quando chegaram aqui no Brasil, foram reembolsados. Assim como existiram também casos de funcionários que se acidentaram e foram direto nos hospitais do próprio seguro, que são os hospitais conveniados, e tiveram atendimentos de primeiro mundo. Até foi um depoimento dele chegando a agradecer, dizendo que se não fosse esse seguro, ele não teria a condição nem de dar conta da sua própria vida, visto que ele tinha procurado primeiro os hospitais públicos e tinham diagnosticado algo totalmente diferente do que era. Parece que foi luxação no Foi ombro. luxação no ombro, Mas ele e tinha na quebrado realidade, tinha várias costela. costelas que tinham perfurado até seu pulmão. Foi.
Então, nesse caso que você trouxe aí, normalmente, quando a gente, principalmente quando faz viagem internacional, compra um seguro seguro. de saúde. Os alunos não precisam comprar esse Não. seguro de saúde, né? Porque já, O já terceiro tem. mês já está segurado já. Olha, então, que bom. Mas estamos trazendo um diferencial para Garanhuns. Vamos apresentar isso aos pais, que é o seguro de cobertura por ciclo. Então, por exemplo, no ato da matrícula você tem uma pessoa que é representante Responsável, né? legal, que a gente chama de responsável financeiro. E esse responsável financeiro, ele pode estar sujeito a qualquer tipo de acidente. Digamos, é um caso de falecimento, por exemplo. Se houver um falecimento nisso, esse seguro também cobre o ciclo dele dentro da escola. O aluno continua estudando até fechar o seu ciclo. Continua estudando até fechar o seu ciclo. O seguro cobre isso. Ele não precisa sair da escola porque Ele não vai ter como talvez, pagar. comprometer a Isso. renda familiar, né? Isso. Isso é um diferencial, porque assegura muitas vezes o responsável financeiro que mantém a casa da condição de ele ter a continuidade em toda a sua educação básica com qualidade que ele queria para o seu filho, para o seu ente querido Mais um quando estava ponto, vivo. é mais um ponto de cuidado, né? Isso. Realmente, mais uma vez, não é só número, não é só dinheiro. Realmente é um propósito. E há quanto tempo aqui vocês estão trabalhando com esse seguro? Na primeira modalidade, que é a modalidade de alunos e funcionários, já há 3 anos. 3 anos. Muito bom, seguro, eu posso até dizer, o seguro Icatu, nosso amigo, Carlos. meu amigo Carlos, Pronto, então, realmente Ele estava, né, no evento lá. estava no evento. mais um ponto diferencial que vocês estão fazendo para Garanhuns, né? Seguro, e não só para os alunos, para os funcionários e agora também para o responsável financeiro ali do Isso. aluno, da família ali, para dessa segurança, não só para o aluno, mas também para toda a família. Na questão dos pré-vestibulares, essa coisa pré-vestibular a gente falou ali, mas vocês também oferecem pré-ENEM, esses cursos pré-concurso, essas coisas assim, Vou deixar preparatórios? o Gerson e o Plínio falar um pouquinho disso, Michael, mas assim, só para colocar aqui a grande responsabilidade nas mãos deles, hoje nosso cursinho pré-vestibular é o único da região que aprova em medicina. O único. O único que aprova em medicina na região de Moeiro, tá? Compondo todas as cidades circunvizinhas. Então, assim, é um diferencial. É um diferencial, por exemplo, o pré-militar, que já aprova a partir do 9º ano para academias, ou seja, ele já vai cursar o ensino médio dentro de uma academia. Isso também já sob a responsabilidade do professor Plínio. O CRIAC, hoje, que é o Clube de Relações Internacionais, como um grande referência de trabalho em conjunto com o Colégio Militar do Recife hoje. Já tivemos até agora 2 alunos que estão pré-selecionadas para para a seletiva nacional da composição do Clube de Relações que vai representar o Brasil. Então, isso para a gente vem mostrando um selo de qualidade que encontramos em poucas escolas que estão hoje na capital. E essa referência, ela está se expandindo para o interior através de uma metodologia que a gente está criando e dando a nossa característica. Então quer dizer que, pelo que vocês estão falando, tem alguma coisa que caso meu filho queira seguir uma carreira militar ou até entrar numa universidade que vocês não conseguem me ajudar, não conseguem ajudar os pais, porque, sim, essa pergunta, porque tipo, dentro da realidade de Pernambuco e até do Brasil, Uhum. vocês estão trazendo falando que o colégio é bem estruturado e com esse objetivo que Isso. seja carreira militar, seja carreira universitária, vocês conseguem auxiliar. Você me permite responder isso? Na realidade, quando a gente conversa sobre isso, parece que são promessas. Eles prometem demais. Será que isso é verdade? Então, isso já acontece. O nosso slogan, primeiro eu queria dizer que nós somos uma gestão que começou lá no terceiro milênio, em 2017. E aí pegamos a pandemia, foram 2 anos que, vou dizer, que o mundo parou, mas que
serviram de lição para a gente. Mas dentro desse período, tudo o que nós criamos, ele tem um resultado diferenciado através dessa relação direta entre família, escola e estudante. Quando a gente diz o slogan do terceiro milênio era uma história de grandes resultados e mudou agora para viva um novo mundo de possibilidades, é porque a gente também é muito sincero em dizer, ó, você quer isso, eu ainda não tenho a ideia de como lhe ajudar, mas eu vou buscar quem pode lhe ajudar. O terceiro milênio tem esse diferencial. Quando a gente não tem a capacidade técnica de suporte, nós buscamos uma empresa de apoio para dar esse suporte. Essa abertura que nós temos com a capital, com professores da capital, professores de cursinho, com a feira internacional, que é essa a PET Educar, ela traz e abre muitas portas de negócio para o terceiro milênio. Então, isso é um diferencial que a gente quer dizer que nós já fazemos. Isso não é promessa. Tinha mesmo uma estudante que gostaria de ir para a NASA e disse isso a Plínio. E aí nós fomos estudar todos os caminhos que ela poderia chegar na NASA. Tem um caminho mais curto, tem um caminho mais longo. Mas ela não queria ir para passear, ela queria trabalhar na NASA, é diferente, né? A gente vai fazer todo o trajeto. O nosso projeto pré-vestibular, pré-militar, o pré-olímpico, preparatório de Olimpíadas também, ele tem muito estudo por trás de tudo isso, né? Então a gente sentou, riscou papel e sentou para um lado, montamos a equipe, porque assim, todo projeto tem que ter por trás dele uma grande equipe compromissada. Então não adianta ele colocar qualquer nome para trabalhar, porque daqui a pouco o cara começa a faltar, inventar desculpa e tal, e a gente não vai para frente, né? Então a gente leva muito a sério todos os nossos projetos. O projeto militar, como ela falou aí, ele começou no período que eu estava concluindo o mestrado aqui. Tanto é que eu não participei desse início, né? Eles falaram comigo, olha, eu quero terminar meu mestrado, depois a gente volta. 2017, eu já estava tranquilo com relação a isso, a gente começou a montar nossas turmas e aí a gente começou a ter várias aprovações. No início, o projeto militar ele era um projeto restrito para os alunos do terceiro milênio. Só podia participar quem fosse da escola. Quem não fosse, quem era de fora, que o pessoal que era do outro colégio, não, eu quero também, não, não pode, é só para cá. Mas, enfim, ele foi ganhando tanta força, tantas aprovações, que a gente começou a repensar e abriu as portas para o pessoal de fora do colégio, né? Então, tivemos alunos que são gratos até hoje com a gente, que veio de outra instituição, que lá eles eram ridicularizados, eram menosprezados, professores dizendo, tu nunca vai conseguir. E pelo contrário, a gente sempre abraça, a gente sabe do sonho de cada um e sabe até onde ele pode chegar. Então precisava somente de uma preparação mais forte, mais intensificada, para ele ver a realidade do que é participar de um concurso, principalmente das academias militares das Forças Armadas, né? A gente não prepara para o menino ser soldado, a gente prepara para ele ser oficial. Então os concursos são mais difíceis e mais concorridos. E eles entendem isso. A gente chega na sala de aula para dizer isso a eles. A gente não quer aqui menino que brinque, a gente não quer aqui menino que vende bermuda para a sala. E assim, se é um preparatório militar, vamos levar a sério, né? Então tem que vir de calça, de tênis, com a farda do curso. Enfim, então a gente faz um preparatório todos os dias, segunda a sexta-feira, sábado o dia inteiro, simulados quinzenais. A gente faz a análise, essa mentoria importantíssima que a gente faz também com eles, né? O preparatório Militar também faz essa mentoria com eles, até para eles verem assim, o menino ele é louco por matemática, aí só quer estudar matemática. Aí nos simulados a nota matemática dele está lá em cima e a de inglês já lá embaixo. Não adianta ele chegar no curso e fechar matemática e trazer inglês, ele vai ser reprovado. Ele tem que entender essas coisas. Então a gente começa a nivelá-lo e começa a preparar. Então desde que a gente começou a fazer assim de forma mais assertiva, de lá para cá a gente nunca mais deixou de aprovar ninguém. Recentemente a gente teve aprovação na ESA, um aluno do terceiro ano lá do nosso colégio, né? Ele passou na ESA e passou na prova de especialista de aeronáutica. E teve um garoto do segundo ano de ensino médio, lá de Vitória de Santo Antão, que conseguiu também passar na ESA, que é um concurso dificílimo. Ele tem, por exemplo, vamos chutar um número aqui para o pessoal ter uma ideia. Ele tem 1.000 vagas, mas se inscrevem 200 mil pessoas, 300 mil pessoas. Então é uma coisa, é o Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro nessa briga daí, né? Então a gente faz um preparatório, estamos trazendo para cá, o time já está quase pronto, só está faltando a gente fechar aí
com um professor, mas assim que tiver o fechamento do grupo, a gente já vai lançar matrículas abertas. A ideia é para a gente começar todo mundo igual, porque quando começar em Limoeiro, começa em Vitória, começa em Garanhuns também. Né, para fazer aquela uniformidade, a gente vai acompanhar. A gente usa um material didático que vai estar atrelado a uma plataforma, e nessa plataforma os alunos vão ter acompanhamento também. Então ele vai estar amarrado de todos os lados. Ele só não passa se não quiser, né? Preparação para isso ele vai ter. Uma outra coisa que a gente também tem, né, são as nossas turmas olímpicas, que é uma turma que tem hoje, né, tem se fortalecido durante todo esse decorrer do tempo. Eu lembro muito bem quando eu ainda estava em sala no ensino médio, os alunos falavam, professor, eu quero participar da Olimpíada, mas a escola não incentiva. Então eu ficava morrendo por dentro, eu gostava muito com o Lula. E assim, por eu ser de física, eu só incentivava ele a participar mais das Olimpíadas de física. Mas ainda tem de geografia, história, matemática e tal e tal. Bom, aí quando foi um tempo atrás, a gente sentou de novo. Então veja que tudo é bem preparado. A gente não joga coisa, né, na mesa do nada. A gente prepara, estuda, verifica. Então, assim, eu sou hoje o professor responsável por todas as Olimpíadas do colégio. Então, o menino hoje, ele não se preocupa mais em dia de prova, quem vai fazer minha inscrição, como é que eu faço? Ele só se preocupa em dizer assim, olha, só estudar e fazer a prova dele. Pronto. Eu faço todo o trâmite de inscrição, correção, envio de provas, tudo é com a gente. Então, hoje está tudo mais arrojado. Esse ano 2024 a gente teve uma coisa a mais, a gente teve aulas específicas para as Olimpíadas. Então, estou até aqui com a, não sei se a câmera ali pega, a turma olímpica, né, a camisa que eles usam. A gente começou esse projeto, né, então eles têm as aulas com os professores, a gente está ampliando essa turma, porque nem todo professor gosta de trabalhar a Olimpíada, que é um negócio complicado, difícil pra caramba, mas assim, é, tivemos uma crescente muito significativa depois que esse projeto ficou mais amarrado. Para a gente ter uma ideia, em 2 Olimpíadas, só em 2, a gente ganhou mais de 200 medalhas. Na Olimpíada Canguru de Matemática foram 118 e na Matemática Sem Fronteiras foram 86. Então só em 2 Olimpíadas a gente ganhou 200. Teve um ano que a gente ganhou 369 medalhas, em um ano. E esse ano, 2024, em 2 Olimpíadas, a gente ganhou 200. A gente já passou de 500 medalhas esse ano. Então a ideia é a gente expandir e intensificar isso, principalmente nas turmas de baixo, para o menino criar esse hábito de estar fazendo a Olimpíada, porque hoje as grandes universidades públicas lá do estado de São Paulo, como a Unicamp, a USP, a Unesp, já abriram suas portas para alunos medalhistas olímpicos. Ou seja, como é que funciona? O aluno se inscreve no projeto de Olimpíada lá das universidades, eles vão avaliar o seu currículo olímpico e dependendo daquela pontuação que ele adquiriu, ele pode ingressar na universidade sem fazer vestibular. Então existe essa nova porta que a gente descobriu e os nossos alunos agora estão migrando para isso aí também. Ontem saiu, a gente fez uma divulgação, saiu o resultado da Unesp, a gente teve 4 aprovações por vaga olímpica. Então, agora a gente está intensificando isso cada vez mais, né? Então, tudo como eu falei no início, tudo que tem em Limoeiro e em Vitória será transmitido também para Garanhuns. Então, acredito eu que futuramente eu vou estar aqui dizendo para vocês que aluno de Garanhuns conseguiu ingressar na Universidade Pública de São Paulo por vaga de Olimpíada. Agora estamos aqui com o professor Gerson Souza. Conta um pouco sobre seu relacionamento, sua história no Colégio Terceiro Milênio. Saudações a todos, prazer imenso estar aqui com você. A minha relação com o Milênio, ela começou muito por acaso. Na verdade, eu trabalhava num curso de idiomas em Limoeiro e o Terceiro Milênio tinha uma professora de inglês que havia passado no mestrado e por conta disso ela teve que deixar a escola e era período de início de ano letivo, era de fevereiro para março, bem no início. E aí foram nesse curso de idiomas e pediram ao diretor que indicasse um professor para assumir as aulas de inglês da escola. No momento ele me indicou, a escola entrou em contato comigo, eu fui um pouco resistente porque eu sou oriundo de cursos de idiomas e sempre trabalhei a oralidade com turmas pequenas de 6, 7 alunos por turma. E essa era a minha zona de conforto e eu não me imaginava dando aula para 40, 45 alunos. E aí eu passei meio que mais de uma semana até recusando a ligação, me esquivando da proposta.
E a minha mãe, na época, disse: isso vai ser bom para você, você vai sair da sua zona de conforto, você vai entrar numa escola que é uma referência. Na época, nós éramos referência na cidade, nós não tínhamos, assim, essa pegada regional que nós temos hoje, até mesmo nacional e internacional. E aí eu fui, ouvi a proposta, aceitei, prometi que eu ficaria somente aquele ano letivo para ajudar a escola, por consideração, inclusive, ao projeto que eles tinham lá, que eu tinha muito respeito. E aí eu fiquei até hoje, né? Eu acho que está perto de quase 20 anos dentro do Colégio Terceiro Milênio. Estou muito feliz. Não estou mais em sala de aula, mas assim, a vertente pedagógica, sempre que tem um projeto pedagógico lá que eu possa ajudar, que eu possa dar uma sugestão, eu me meto ali, né, de enxerido mesmo, mas hoje eu estou com os meninos Lula, Plínio e outros componentes do grupo nessa parte de expansão. Hoje eu faço parte do Conselho Fiscal. Já fui administrativo, hoje eu estou no Conselho Fiscal. Na parte pedagógica, você encabeça o bilíngue, né? Eu trabalho nessa parte de internacionalização, cursos que levam os alunos para além das fronteiras, né? A gente trabalha com a parte de ensino médio americano, que no mundo inteiro é chamado de high school. Nós trabalhamos o projeto bilíngue, nós não somos uma escola bilíngue, temos um projeto bilíngue e também trabalhamos com intercâmbios. E junto a isso temos o Clube de Relações Internacionais, que também trabalha discursos em inglês, além de trabalhar discursos em português, também simulações da ONU. Então, mais ou menos é isso que está sob minha responsabilidade, junto com alguns outros professores. O bilíngue não, o bilíngue está sob minha responsabilidade, mas eu tenho o Clube de Relações Internacionais, que eu divido essa tarefa com mais 2 professores. Essa questão do high school, caso os alunos do terceiro milênio tenham a possibilidade de ir fazer lá na Universidade Americana, mas também é certo isso ou é só a possibilidade? É certo. Nós temos 2 caminhos para levar o aluno para fazer um curso superior fora do Brasil, né? Ele pode escolher a mentoria, que é um caminho mais longo, mais trabalhoso para a escola, mais trabalhoso para ele, mas ele não tem que fazer nenhum tipo de investimento. O que ele precisa fazer é nos passar as informações que precisamos, providenciar as documentações que as universidades pedem. Muita coisa a escola já fornece, né? O histórico do aluno, ele é todo traduzido para o inglês. As notas, por exemplo, lá não tem notas de 0 a 10. Então, eles trabalham com conceitos. Então, a gente pega essas notas, converte tudo para conceito. Por isso que eu disse, é um trabalho mais longo. As documentações, tem documentação que ela tem que ser traduzida por um tradutor juramentado, então, que é um tradutor especializado nesse tipo de tradução. Não basta eu traduzir enquanto escola. A universidade ela quer saber se aquilo ali tem um poder legal, digamos assim, né? Que passou pelo meio jurídico, porque é muito fácil para mim eu dizer que o aluno não tem antecedentes criminais. Eu posso traduzir aquele documento e submeter. Não, mas a faculdade quer saber se aquele documento é reconhecido pelo jurídico, né, pelas leis do Brasil. Então, é quando entra um tradutor juramentado ali. E essas documentações são submetidas ao longo de 8 meses. E as universidades elas vão dar esse retorno para a gente 10 meses depois, né? Então, assim, é um processo lento, detalhado, mas o aluno ele é indicado, ele pode ser aceito em 1, 2 ou até mesmo dezenas de universidades. Lula quer comentar. Ô, Gerson, só para também buscar isso um pouquinho em cima dessa observação feita, depois de toda essa documentação, ele vai passar por todos os processos legais das universidades, mas a gente precisa saber que não existe só um aluno. Várias pessoas de vários países, vários estudantes de vários países também vão tentar, através desse mesmo processo,
buscar essa vaga. Então é por isso que Gerson disse, esse é apenas um caminho, mas esse caminho ele não vai dar obrigatoriedade, porque existem muitos estudantes no mundo que também estão buscando possivelmente aquela vaga. Gerson tem um dado, né, Gerson, em relação a Harvard, né? A Universidade de Harvard, por exemplo, em 2022, mais de 12 mil cartas de recomendação chegaram na mesa do reitor da Universidade de Harvard, que foram alunos que seguiram esse caminho que eu acabei de descrever. Então a gente sempre diz para os nossos alunos o seguinte: você não é o único que está mirando nessas universidades. Então, sabendo dessa disputa, a gente orienta os alunos a mirarem naquelas universidades que têm um curso que eles desejam. E infelizmente, eu tenho que admitir que, em se tratando de Estados Unidos, as universidades de segundo padrão, elas estão muito à frente das nossas, né? Isso é fato. Então, você pega uma universidade, por exemplo, do Texas, que tem um curso muito bom de economia, tem um curso muito bom de engenharia. Quando você compara com os melhores cursos de engenharia do Brasil, a Universidade do Texas, que no âmbito mundial ela não se destaca, mas ela está muito à frente das nossas. Então a gente indica os alunos, aliás, sugere que os alunos mirem nessas universidades, porque elas são menos cobiçadas, digamos assim, né? Mas, terminando de responder sua pergunta, esse é um dos caminhos para o desejado curso superior nos Estados Unidos. Eu gosto de ter uma noção de porcentagem. Não sei se você vai conseguir me responder, mas certo. Nesse caminho de mentoria, que é mais longo, que tem um custo a mais para o aluno, você consegue dar uma porcentagem de quantos alunos conseguem passar para a Universidade Americana? Olha, se os alunos cumprirem com todas as demandas exigidas, a possibilidade deles entrarem lá é acima de 80%. O que faz com que o aluno desista muitas vezes é porque, mesmo a escola dando todo esse apoio, eles têm prazos muito curtos para submeter essa documentação. Às vezes, a universidade ela pede um documento para a semana que vem, ela pede hoje na plataforma. Então, às vezes, essa documentação, por exemplo, tem documentos que a gente já sabe que eles vão pedir, então a gente já adianta. Eu digo assim, pessoal, vocês vão ser requisitados uma prova de proficiência. Então, como a prova de proficiência ela tem 1 ano de validade, eu digo, já corram atrás e façam essa prova o mais rápido possível. E aí eles já conseguem fazer isso. Agora tem documentação que não. E assim, também só complementando, Gerson, muitas vezes, depois de todo o processo finalizado, chega o ato de ir ou não ir. E aí as famílias começam a recuar. Isso é verdade. Então, já aconteceu também conosco, depois de tudo certo, não foi com nossos alunos lá de Vitória de Santo Antão, os pais escolheram não enviar. Foi para o Canadá, não foi? Foi. Muitos pais, eles desacreditam que os filhos vão conseguir concluir. Então colocam lá, vamos. Eles dão corda para os meninos. Não, meu filho, pode. Papai, eu quero estudar no exterior, a escola vai me ajudar. O senhor autoriza? Autorizo, sim. Mas aí quando chega lá, tá chegando na última fase da convocação. A última fase é uma entrevista com o coordenador do curso que o aluno quer estudar. Quando eles fazem a entrevista, a gente já manda a carta para o pai. É provável que seu filho seja escolhido, tal. Aí eles dizem, eita, não. Mas eu não sabia que já era para o ano que vem. Infelizmente é para o ano que vem. Assim, às vezes a família fica receosa, apesar da gente saber que é muito seguro estudar no exterior, tá? No caso, não é só nos Estados Unidos. Não, Canadá também e algumas universidades na Europa. Porque assim, a gente cadastra os nossos alunos num aplicativo internacional chamado Common App. Common App, traduzindo, seria um aplicativo comum. Esse aplicativo tem mais de 200 universidades cadastradas. Ele atende alunos estrangeiros. Então, entre essas universidades, tem universidades americanas, tem canadenses e tem muitas
europeias. E tem universidades, inclusive, onde a língua mãe é o espanhol. Tem muitas universidades na Argentina estão também nesse aplicativo. Então, quando você cadastra, Michael, por exemplo, ele quer fazer medicina, e aí eu cadastro Michael e procuro cursos de medicina, então a gente vai filtrando ali, eu digo, Michael, senta aqui agora, vamos escolher as universidades que você quer focar. Aí eu vou perguntar para Michael, a gente faz uma entrevista para não te mandar para um estado cujo clima não te favoreça. Então, Michael é uma pessoa que tem, vamos supor, ele tem rinite alérgica. Então, a gente evita sugerir que você vá para um lugar muito frio. Então, a gente indica o oeste dos Estados Unidos, a gente não te indica para o leste, onde o inverno é muito extremo, entendeu? E a gente faz essa mentoria de um por um, obviamente, para que o aluno tenha uma experiência positiva e depois de 8 meses de processo, que ele pelo menos esteja feliz na universidade, no curso e também no estado onde ele vai morar. Isso é um caminho. Esse é um caminho sem custos para o aluno. Sem custo. Então existe um outro caminho. Tem um outro caminho que o Terceiro Milênio oferece. Esse outro caminho é a tão falada curso de ensino médio americano, o high school, né? Como é que funciona? O nosso currículo no Terceiro Milênio, não diria que 95% dele já foi aprovado nas universidades estrangeiras. Por quê? A gente cobra muito matemática, muita geografia, tudo no milênio em relação ao pedagógico, ele é muito exagerado, positivamente falando, né? A gente tem uma carga horária muito grande. E aí, quando a gente submeteu a nossa carga horária, as universidades já dizem, vocês têm muita aula de natureza, de matemática, de história, de linguagens, já atende o nosso currículo. Vocês precisam pagar 4 cadeiras. E essas 4 cadeiras nós não oferecemos, nem nenhuma escola no Brasil oferece, que é literatura inglesa, né? Isso aí no ensino médio, né? Na faculdade a gente vê literatura inglesa no curso de letras. A gente não oferece geografia americana, história americana, a gente oferece a geografia física, a geografia humana, a história geral, mas a história focada na América do Norte, não. E o inglês, por que o inglês? Porque o inglês no Brasil, ele é visto com outra pegada. O inglês nos Estados Unidos, ele é trabalhado em cima de textos, poemas, é quase uma literatura, né? Textos argumentativos, como você escreve uma redação para a faculdade, como você escreve uma redação, uma carta de recomendação, uma coisa muito específica. Essas 4 cadeiras, o nosso aluno paga, né, através da plataforma de ensino médio americano. É uma plataforma que ele entra com login, uma senha, no contraturno, e lá ele vai encontrar textos para ler, exercícios para responder, vídeos para assistir, videoaulas também, né? Ele encontra o chat com os alunos de toda a parte do mundo discutindo, o professor diz assim, leia o texto, discuta com seus colegas e coloque a sua impressão nesse exercício. Então, assim, essa plataforma é a plataforma do ensino médio americano. É uma plataforma que ela tem um custo para o nosso aluno. E qual é a vantagem disso? O aluno paga essas 4 cadeiras de maneira leve, né? De maneira leve. E no final, pode falar, Lula. E ele até escolhe a maneira que ele vai pagar essas cadeiras, né? Ele pode escolher pagar durante todo o ensino médio. Isso. Pode escolher pagar parcialmente durante o ensino médio. E pode escolher pagar após o término do ensino médio. Era até isso que eu ia perguntar, a duração, né? Então tem essas possibilidades. É feito faculdade. Você tem 4 cadeiras. Você pode começar no 9º ano. Você pode pagar uma cadeira no nono, uma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro. E aí fica leve para o aluno. Você pode condensar as 4 num ano só. Você pode colocar 2 e 2, 3 e 1. Quem define é o aluno, entendeu? E aí o que é que acontece? Pagou as 4 cadeiras, não tem processo de... toda aquela burocracia que a gente faz com a mentoria. As notas desse aluno ou desses alunos serão submetidas nas plataformas das universidades e as universidades vão escolher os alunos que as interessam.
Isso é interessante porque ele vai receber um certificado de conclusão, é o mesmo certificado que os alunos americanos recebem no presencial. Se ele quiser, ele pode inclusive concluir e receber esse certificado lá na escola de ensino médio, junto com os alunos do presencial, fazer parte colação de grau, não é? E isso mostra assim, muita credibilidade, porque essa empresa que presta esse serviço para o terceiro milênio, ela hoje está em 80 países. A sede dela é em São Paulo e ela atende mais de 80 países, que por coincidência nós descobrimos que a Do It também tem uma parceria com essa mesma escola, por isso que chamamos a Do It para ser parceira nossa aqui em Garanhuns. Esse ponto eu nunca, pode ser até falta de conhecimento meu aqui em Garanhuns. Eu não conheço nenhuma escola que tenha todo esse trabalho de vocês de internacionalizar, né, o aluno do jeito que vocês fazem. Eu queria aproveitar esse gancho na sua fala, Marco, para dizer justamente isso. Também um pouco do que o Plínio e o Gerson eles falaram. Garanhuns já é um polo educacional e a vinda do terceiro milênio não é a desqualificação do ensino médio de Garanhuns, mas é justamente inserir e trazer novas ferramentas a esse ensino médio. Então é aquilo que era bom, ele está tentando melhorar. E todo mundo ganha no final. E um ponto interessante do terceiro milênio que eu percebi é que, por mais que sejam salas de aulas com dezenas de alunos, mas vocês fazem um trabalho muito individual, muito personalizado. Essas questões das categorias, pré-vestibular, pré-militar, questão do ingresso, né, nas escolas americanas, é bem personalizado, né? Então, os padrões é personalizado. Exato. Também, né? Porque assim, quando a gente fala do terceiro milênio, existem ferramentas que o pai não consegue enxergar, mas que existe. Por exemplo, Gerson falou de todo o trabalho pedagógico direto com estudantes e com família, mas também existe da parte dele um trabalho pedagógico focado direto nas coordenações por área. Gerson também faz toda essa parte de calendário, faz toda essa discussão junto com a direção pedagógica, com as coordenações. Então, esse pormenor, ele não só acontece diretamente com professores e alunos, também acontece com a coordenação. Por exemplo, nossos coordenadores, eles têm 2 tardes semanais de atendimento aos pais. Então, somos uma escola que trabalha diretamente a relação família-escola. Então, depois de uma análise de coordenação individual de cada aluno, nós teremos um relatório mostrando quais são os pontos. Nós verificamos os pontos positivos e os pontos de melhoria. E em cima dos pontos de melhoria, a gente vai gerar as possíveis soluções. Aí a gente está trazendo também essa ferramenta e essa comunicação com os pais. A ideia de Viva um Novo Mundo de Possibilidades é mostrar que se ele quer medicina, se ele quer a NASA, se ele quer uma universidade nos Estados Unidos, se ele estiver pronto, a gente já pode dizer que está pronto porque ele tem isso, isso, isso. Mas se ele não estiver pronto, pai, a gente precisa disso, e um trabalho aqui agora para que ele chegue e atinja esse objetivo. Então, para isso, vamos montar um plano de estudo, que também é individual. Nós sentamos com o aluno, montamos um plano de estudo de horários, e aí, claro, que é aí onde a gente depende da família, porque o cumprimento desse plano de estudo vai fazer o resultado ocorrer rápido ou não. Por exemplo, com a mentoria do militar, o militar ele tem uma mentoria individualizada através dos simulados, onde ele diz, se você aqui, matemática, quantidade, você está dentro, mas inglês você está fora. Inglês você precisa subir isso. Como já são alunos com autonomia um pouco maior pela idade, então eles sabem da ampla concorrência, 200, 300 por vaga, então começa a fazer um trabalho paralelo, e aí a gente já começa a identificar, no simulado seguinte ele saiu de 3 acertos em inglês, agora ele já está com 6 acertos em inglês, ele teve um crescimento de 100%. Então, o que nós incentivamos é isso, é o crescimento. Embora tenha sido pequeno, porque às vezes a família não entende,
E o aluno que está com 3, ele mostrou que aquele 3 era o que ele tinha. Aquele 3 é o real. E é importante agora parabenizá-lo para que ele possa crescer. Então, se ele saiu de 3 e foi para 4, ele teve um crescimento de 33%, aproximadamente. Então, isso é um parabéns para ele. Se ele saiu de um 3, foi para um 6, ele teve um crescimento de 100%. Aí, a paciência, muitas vezes, ela é o segredo do resultado. Trabalho, a gente vai dar toda a orientação e suporte, mas a gente precisa do apoio das famílias diretamente, porque a hora de errar é quando ele ingressa conosco. Ele pode errar dentro de sala de aula. A ideia dele é o ingresso direto no sonho dele. Então não é só um relacionamento colégio e aluno. Tem que estar também a família toda envolvida também, para todos com o único objetivo, que é justamente alcançar aquele sonho, aquele objetivo do aluno, né? Isso, Marco, porque a partir do momento que identificarmos, por exemplo, algumas situações problema, nós, em paralelo, geramos um novo projeto para suprir a necessidade daquilo. Então, por exemplo, nossa carga horária pode ser todas as manhãs e uma tarde, ou todas as manhãs e 2 tardes. Mas, de repente, devido à necessidade, a gente vai ingressar um novo projeto para puxar mais uma tarde ou mais 2 tardes. Então, o terceiro milênio é totalmente uma ferramenta adaptativa à sua necessidade. Se houver necessidade em loco, a gente vai fazer isso. Quando o Gerson fala da parte do nós temos uma carga horária em excesso, é justamente para isso. Porque eu tenho gordura, digamos assim, para poder queimar em algumas áreas a mais, para fazer um reensino, para fazer um aprofundamento, para fazer um nivelamento. E isso foi o segredo da nossa metodologia. Com isso, nós atingimos hoje o ranking entre as 5 maiores escolas em aprovação pelo SSA. Estamos entre as 5 melhores escolas do estado de Pernambuco. Com aprovação em medicina hoje, a gente já pode dizer que estamos entre as 4 ou 3 que mais aprovam. No último, em Pernambuco, no último, pelo MEC, o microdados. Não, é só, perdão, me interromper, mas isso só do interior ou de Pernambuco? De Pernambuco, do estado de Pernambuco. Concorrendo com os colégios da capital. O colégio da capital. Então, assim, no último microdado que foi estudado pelo MEC, né, a parte do Enem, nós estávamos entre as 6 escolas do estado de Pernambuco. Hoje, a gente costuma dizer que existem sim rankings, mas que esses rankings eles estão trabalhando de uma maneira geral. Então, por exemplo, hoje o terceiro milênio tem 110 estudantes. Nós estamos concorrendo com escolas que têm 10 estudantes, 14 estudantes, com escolas que fazem seleção, e o terceiro milênio não faz seleção. Então, o que nós levamos em consideração era a análise dos microdados, com aquela quantidade de turma, com escola que não fazia seleção, nós estávamos entre as 6 melhores do estado de Pernambuco. Isso são dados, são registros que a gente tem orgulho de levar para todo mundo. Dados e fatos não tem, como você falou, não é uma promessa, né? Já é realidade. É um fato, né? Para Garanhuns. Mas aí, então, Garanhuns vai, o terceiro milênio vai trazer para Garanhuns pré-vestibular, pré-militar, turmas de todas as partes, né, militares, náutica, exército, marinha, tem a parte olímpicas, que inclusive, uma coisa que eu esqueci quando o Plínio estava falando, na mentoria pré-vestibular, a média 80% de aprovação. No projeto de ingresso das universidades americanas, dependendo, pode até ser 100%, né, de aprovação. Na questão de entrar em universidades, na questão desse projeto das Olimpíadas, qual é o percentual de aprovação que vocês têm nas Olimpíadas? Na realidade, o projeto olímpico ele é um pouco diferente dos demais, porque o projeto olímpico era como eu faço a escolha de fazer a prova ou não. Então, por exemplo,
a Plínio escreve toda a escola. Então, está aberto para a prova tal. Então, eu não tenho o percentual de inscritos. Aqui eu sei que vão se inscrever gente do primeiro aninho, do segundo aninho, terceiro aninho, quarto aninho, mas o que a gente já pode dizer é que hoje, junto com algumas escolas de Recife, acho que eu posso, não vou ser antiético, tá dizendo, mas, por exemplo, as grandes escolas como Núcleo, Cognitivo, GGE, elas que divulgam mais essa parte olímpica, hoje nós nos enquadramos como a escola do interior que mais tem premiação nisso. Então, é justamente por esse fato de abrirmos as inscrições para toda a escola. A ideia de ter um projeto olímpico encabeçado pelo coordenador, por uma pessoa, é justamente para que a gente pudesse escrever e deixar aberto isso para a escola. Agora, claro que existem algumas Olimpíadas e elas são direcionadas para um público mais restrito, como, por exemplo, a Olimpíada Nacional de História, História do Brasil, não é isso? Temos a ONU, que é de matemática também, da Unicamp, em que aí nós fazemos um trabalho seletivo, aí é diferente. Aí, por exemplo, a ONU, todos os anos nós mandamos uma equipe para lá, medalhistas olímpicos. Nós temos a medalha de ouro, e lá uma das únicas escolas do Nordeste que ganharam a Olimpíada na medalha de ouro, na ONU, e principalmente eles foram selecionados para representar o Brasil na Olimpíada na Coreia, mas infelizmente o resultado saiu muito em cima e a gente não conseguiu Se preparar para ir. para ele ingressar, mas iríamos representar o Brasil na Coreia, com a Olimpíada de Matemáticas Sem Fronteiras. Além de todos esses projetos que já foi citado aqui, ele também tem todo o incentivo ao esporte. Toda a atenção também ao esporte. E me diz um pouco quais são as modalidades lá que vocês trabalham, como é um pouco o trabalho lá, terceiro milênio com o esporte. Posso começar, Elias? Pode sim, eu já vou acessando aqui alguns dados. Dentro de esportes, nós conseguimos mudar a característica do esporte no terceiro milênio a partir do momento que começamos a incentivar isso na base. Nós ampliamos a carga horária de trabalho, contraturno, que é o que é pós-turno, para que a gente pudesse gerar novas modalidades e treinamentos. Então, ingressou o handebol, o basquete, que nós não tínhamos, a natação, um esporte aquático. Então, fora isso, nós temos as modalidades de esportes individuais, nós temos o futsal, que já é uma característica já da nossa cidade ser campeão. Já mandamos todos os anos equipes para representar o pernambucano. Então, assim, hoje o esporte dentro do terceiro milênio é visto como um vínculo, assim como a cultura. O terceiro milênio ele investe em 3 pilares: a educação, o esporte e a cultura, de maneira bem diferente. Então, por exemplo, a gente fala muito de esportes e educação, mas nós investimos também na cultura com o Festival da Música. Hoje o nosso Festival da Música é o maior, eu posso garantir isso, o maior e mais estruturado e melhor festival cultural escolar do estado de Pernambuco. Eu posso até dizer que talvez seja um dos melhores do Brasil. Nós investimos muito nessa parte cultural, a parte do teatro também, a parte da dança também. Nós temos representantes de direções e comitivas a direção de quadrilhas do Nordeste. Nós temos como jurados um corpo que trabalha diretamente com o teatro na Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos na dianteira do projeto atores renomados, como o professor Jadenilson, que já representou, por exemplo, Limoeiro na Europa. Então, nós investimos muito também em cultura através disso. Festival cultural, onde as paródias expõem conhecimentos para todos. E aí vem a dança, vem alguns critérios como a paródia, que é a educação, o conhecimento sendo transmitido, também vem os figurinos, vem coreografia, vem tudo. Um momento de estudo. Então ele falou um pouco, né, as modalidades e tal, mas o que mais a gente pode
trazer de dados. Então, a gente estava conversando com o coordenador agora há pouco, né, antes de eu compor a mesa, e pedi a ele algumas informações em relação ao que nós conquistamos esse ano. Então, vamos se concentrar em 2024, vamos se concentrar só em 2024. Ele mandou aqui, classificamos o vôlei sub-14 feminino para o pernambucano. Então, assim, tem algumas conquistas no âmbito estadual e outras no âmbito nacional e municipal, né? Ficamos entre as 6 melhores de Pernambuco, ou seja, no vôlei sub-14. Obtivemos 6 troféus de natação na fase regional de Pernambuco. Agora, nos jogos escolares de Limoeiro, exclusivamente. O futsal, campeões sub-10, 14 e 17. Handebol, campeãs sub-10, 12, 14 e 17. Vôlei de quadra, campeãs sub-12 e 14 feminino. Também no sub-14 masculino, fomos campeões no vôlei de quadra. Vôlei de areia, campeão sub-14 masculino e campeãs sub-14 e 17 feminino. Tênis de mesa, aí vem agora as modalidades individuais, né? Tênis de mesa, xadrez, temos o karatê, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tênis de mesa, xadrez e jogos eletrônicos, várias medalhas. Fazendo aqui um parênteses da fala de Lula, o futebol de campo também é muito forte, então fomos campeões no sub-10, 12, 14 e 18. Resumindo, 90% de aproveitamento. E nós temos uma estrela na nossa escola, que é um aluno chamado Guilherme, ele vai para o 2º ano do ensino médio. Guilherme é campeão brasileiro de karatê e ele é top 10 no mundo. Hoje ele faz parte da Seleção Brasileira de Karatê. A Seleção Brasileira paga uma bolsa, né? Vice-campeão sul-americano também. Também, né? Isso. Então é um cara que está lá dentro da nossa escola e é um exemplo para os demais. E um excelente aluno. Isso prova que dá para a gente associar, criar excelentes atletas sem eles perderem o foco pedagogicamente falando. Também, há pouco tempo atrás, nós tivemos um aluno, acho que é Rafael, o nome dele. Ele ingressou no Retrô. Rafael era um goleiro da nossa equipe de futebol de salão, depois foi para o campo, se identificou, fez um teste diretamente direcionado aí também por Fragoso, apoiado também por Fragoso, fez um teste no Retrô, classificou-se no teste do Retrô, foi comprado agora como um atleta do Red Bull, São Paulo. lá de São Paulo, e já está hoje sub-juniores, já está aí com um contrato pré-estabelecido e já está com olheiros aí para ser direcionado para a Europa. Então, Rafael é o nome dele? Se não me engano, é Rafael o nome dele. Então, além de Guilherme, além de Rafael, tem outros alunos que iniciaram ali a preparação dos esportes e conseguiram se profissionalizar, que vocês têm notícia? Nessa Lembro de gestão, Wanderson, né? Wanderson chegou, por exemplo, no Náutico, mas ele teve uma lesão, foi a mesma lesão, se não me engano, do Guga, foi no quadril, no pubis, e infelizmente ele se afastar. Então quer dizer que o pai que vai colocar o filho no terceiro milênio, o filho pode querer ingressar numa universidade, pode querer ser militar, pode querer ser atleta, pode querer estudar fora do país. Tudo isso o terceiro milênio pode dar esse suporte à família. Pode querer música, Exato. teatro. Tudo isso o terceiro milênio consegue, dentro desses 26 anos, ter construído toda essa estrutura para dar esse suporte, essa possibilidade e esse aluno ingressar nessa carreira aí na vida dele. Sim, eu sempre digo o seguinte, no terceiro milênio nada é feito por acaso. A gente percebe que em muitas escolas a educação física é só um momento de recreação. Lá no milênio, eu posso dizer agora aqui no milênio, né, nós trabalhamos a educação física com muita responsabilidade. Estamos iniciando aqui em Garanhuns, mas eu tenho certeza que em
pouco tempo, a gente vai ter uma equipe de educação física como nós temos lá. Nós temos lá um professor especialista só em basquete, um professor especialista só em vôlei, um só em natação, o outro só em futsal, futebol de campo ou de quadra. Temos um que cuida do xadrez e dos esportes individuais. Então, assim, do handebol também. A gente tem uma equipe que eu não vou lembrar agora, mas com certeza deve ter entre 6 a 7 professores no grupo, no corpo de educação física. E educação física também é muito forte hoje dentro dos vestibulares, do SSA, por exemplo. Então, esses professores, eles dominam também a parte teórica, eles trabalham em sala de aula teoria. Então, quer dizer que nada lá é por acaso. Brincadeira. Não, não. Até o que para alguns pode ser uma brincadeira como arte, música, teatro ou até o esporte, terceiro milênio é tudo levado com seriedade, né? Isso, exatamente. De vez em quando chega até um aluno ou outro nos procurando, mas professor, não falta um treino, mas eu não fui escalado para o jogo oficial. Aí quando a gente vai conversar com o professor, eles treino é obrigação dele, ele tem que treinar para melhorar todos os dias. Agora, na hora do jogo, o jogo é jogo. Então, a gente, até para escalar o time, eles levam isso com muita responsabilidade. Obviamente que sempre analisando o progresso do aluno, mas eles dizem, aqui não é brincadeira não, a educação física tem que participar do treino, eles são cobrados, o rendimento em sala como é que tá? Se o rendimento estiver ruim, leva um puxão de orelha também no treino. Então, trazendo aqui para Garanhuns, para os pais que vão ter o terceiro milênio como colégio dos seus filhos em 2025, o que eles já podem esperar do terceiro milênio para Garanhuns e para os seus filhos aqui, sobre esses outros projetos? Eu posso dizer, Michael, que todo o projeto terceiro milênio ele vai ser resumido em 2 níveis aqui. Garanhuns já é uma cidade com uma estrutura muito ampla na educação de base, que a gente chama do nível fundamental, anos iniciais. Muitas escolas já preparam com uma qualidade que a gente não pode negar. Hoje, chegando aqui com 2 níveis da educação básica direta, os pais podem esperar do terceiro milênio o que o terceiro milênio vai fazer. Veja que eu não estou prometendo, eu estou dizendo que o terceiro milênio vai fazer diretamente. Porque essas pessoas que estão aqui falando, todo o grupo direto dos sócios do terceiro milênio, eles estarão diretamente trabalhando também no nosso projeto e estão vindo aqui conosco. Hoje nós temos uma residência na cidade de Garanhuns, então nós não queremos ser apenas aqueles que vêm de fora para aproveitar e voltar para a nossa cidade. Hoje queremos ser reconhecidos como um futuro cidadão de Garanhuns e principalmente trazer a Garanhuns um desenvolvimento que sonhamos tanto para a nossa terra. Uma terra pequena como Limoeiro, com 50 mil habitantes, nós queremos gerar essa mesma possibilidade aqui também para Garanhuns. De 26 cidades jogarem a sua economia direta dentro de Limoeiro, trazer isso para Garanhuns, ampliando o mercado, trazendo novos negócios, fazendo novos parceiros e principalmente somando tudo o que Garanhuns já tem de qualificação na educação, somando com todos esses projetos extras paralelos que serão cumpridos do primeiro dia ao último dia de sala de aula. E ainda tem os projetos de acompanhamento externo. Por exemplo, todos eles vão fazer vestibular, todos eles vão para uma premiação. O terceiro milênio deixa sozinho, não. Até nos dias de vestibulares nós fazemos como as faculdades. Vamos juntos aos pontos, acalmamos os pais, conversamos com os alunos, durante aquele momento, aquele calor, e, como é que eu posso dizer, equilibramos os ânimos para que eles possam representar e dar todo o seu melhor da melhor forma possível. Então, o terceiro milênio vem com muito compromisso, vem com um ideal diferenciado de um trabalho coletivo e, principalmente, falando sempre a verdade. Nós não trabalhamos com a mentira. Então, eu não posso dizer ao aluno, não tem dificuldade. Se ele tiver dificuldade, ela será apresentada, mas, em contrapartida, será também exposto um trabalho para a recuperação daqueles pontos que foram elencados como baixos.
assim como os positivos, que também serão aperfeiçoados. Então, isso é o projeto Terceiro Milênio, a metodologia que abraça e que precisa do apoio das famílias. Uma das últimas perguntas que eu tinha separado aqui era justamente sobre qual era a missão e a visão do colégio, mas, na minha opinião, essa nossa conversa aqui, porque muitos lugares a gente chega e está lá, mas que a gente vê que na prática, principalmente quando as pessoas que são responsáveis pelo projeto, pela empresa, observa que só uma missão e uma visão ali na parede. E nessa nossa conversa dá para ver que realmente é algo incorporado em vocês, que vocês refletem no colégio, né? Essa missão, na realidade, foi o primeiro passo que nós demos ao chegarmos na gestão. A chegada na gestão, ela fez a transformação uma história de grandes resultados para viva um novo mundo de possibilidades. A primeira coisa foi fazer esse estudo. Eu quero ser visto. Qual é o meu objetivo? Quais são os principais valores que eu vou trabalhar para que tudo isso dê certo? Então, tem uma ferramenta de transformação da educação social através de valores cooperativistas. Isso é uma missão. Isso é o que a gente quer. E ser reconhecido como um dos fatores que ajudará a sociedade é justamente um objetivo que a gente quer deixar também muito exposto. O meu principal valor é a transparência. Ele vai funcionar sempre. Muitas vezes alguns pais, mas Lula, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Oi, pai, aconteceu realmente. Eles não esperam. Mas eles esperam uma desculpa, mas a gente diz, não aconteceu, pai. Teve um problema no uso do livro didático, a gente aconteceu, pai. Teve um problema no uso do fardamento, aconteceu, pai. A verdade, ela sempre vai ser dita. Porque para a gente é a construção fundamental da educação. Eu não posso ser um representante da educação e usar de mentira. É a única, do nosso ponto de vista, a única válvula de transformação da nossa sociedade começa de uma educação séria, com valores principalmente em cima da verdade, para que a gente possa mudar a nossa cultura, mudar o nosso país, gerar cidadãos cada vez mais capacitados para fazer realmente a mudança. Eu acredito que a verdade tem que ser a base de tudo, né? Eu tenho até um ditado que eu gosto de falar que é: a verdade é que nem o sol, ela vai aparecer. É bem melhor a gente já estar trabalhando com a verdade, porque... Mas, para mim, foi maravilhoso essa conversa, né? Eu, particularmente, eu fiquei encantado desde o primeiro momento. E aquela apresentação lá no SESC também, eu saí lá, fazer um projeto, vai trazer para Garanhuns outra visão. Esse é um ponto de vista. E a gente percebe também, eu sei que os meninos falaram sobre isso, só para não complementar, Michael, a gente percebe que existe uma inquietação muito grande da sociedade em relação ao corpo docente, quem serão os professores e tal. O que a gente pode garantir é que esses professores, os professores que hoje compõem o Terceiro Milênio Limoeiro, eles foram ingressando, muitos ao longo da história do milênio, e com muito acompanhamento, hoje eles têm o Terceiro Milênio no seu DNA, que aqui não será diferente, né? Eles vão passar por muita formação. Nossos professores, eles não apenas preparam os alunos para a banca, como eles conhecem a banca, e aqui não vai ser diferente. Eles vão ter que estudar e dominar cada banca de vestibular para as quais a gente prepara. E para você ter uma ideia, nós lançamos nas redes sociais, no Instagram, um simulado de matemática, que ele tinha 99,7% de compatibilidade com a prova real da UPE. Então, para você ver que não foi um simulado que o professor fez aleatoriamente, todas as questões inéditas e questões autorais. Então, assim, esse simulado ele atingiu os 4 cantos. Tivemos mais de 3.200 alunos que acessaram o simulado do primeiro ano e do segundo ano, juntando esse público. Eu lembro que o segundo ano foi 99,7% de fidelidade com a prova oficial e o primeiro 99,6%. Então, assim,
Isso acontece com matemática, mas aconteceria com qualquer outro componente que nós pedíssemos um simulado. Também nós temos parceiros com provas de Enem que tem compatibilidade de 97% com o evolucional. Exato. Então, Então não tenham medo do corpo docente, a gente já estamos na seleção, analisando, inclusive pegando uma carona na frase de Plínio, ele diz, tem professor muito bom para física, mas para física do 9º ano, se botar ele no primeiro, ele talvez não se encontre, então até isso a gente está analisando. Tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai entrar com muita força aqui e vamos fazer história dentro de Garanhuns. e assim, Michael, também queria aproveitar o momento do encerramento. Primeiro, para agradecer também a vocês, foram parceiros desde a primeira vez, a Mega, a Duit. Nós temos aqui também o Dr. Matheus, Dona Eliane, Tia Carol, o senhor Luna, se não me engano, lá do Chalé também. E me perdoe se eu esqueci alguém, mas foram pessoas que desde o primeiro momento elas abriram as portas daqui. E aí, com o tempo, ingressaram, por exemplo, o Saulo, a Lívia, o Eduardo Peixoto também, que vem nos ajudando nisso. Muitos gestores de escolas, né? Todos os gestores que nos deram apoio aqui nas escolas de Fundamental 1 iniciais. E falar que isso também faz a diferença para o terceiro milênio. Quando o terceiro milênio elencar um projeto que beneficie não só o terceiro milênio, mas ele vai trazer para todos esses parceiros. E a gente normalmente trabalha com parceria com uma coisa muito séria. Se eu ganho, um parceiro ganha. Então é um ganho comum. Também queria dividir com todos aqueles que acreditaram desde o primeiro momento no projeto Terceiro Milênio, com todos aqueles que estão lá, nossos cooperados, que também nos ajudam nisso, da direção, a parte de professores, a coordenação, da parte de apoio, logística. Também agradecer aqui ao Paulo, agradecer ao Segundo, ao Lógio, que vem nos dando uma assessoria jurídica junto com o Paulo aqui também, e dizer que isso aqui é um diferencial que para a gente vale muito. Por exemplo, o primeiro funcionário do terceiro milênio lá de Limoeiro foi o servente que colocou o primeiro balde de cimento na construção da escola. Então isso faz a diferença para a gente. Cada componente ele possui um valor, não um preço. Isso conta muito, e valores, posso dizer que todo mundo tem, mas o que a gente preza são os principais: a humildade, a vontade de fazer dar certo, a verdade e a transparência. Hoje eu encerro assim a minha fala feliz, emocionado de estar aqui nesta nova cidade, em Garanhuns. Me senti muito bem aqui, saber que mesmo a gente deslocando aí semanalmente cerca de 400 e tantos quilômetros, compondo ida e volta, mas a gente veio muito feliz de estar aqui, e a gente veio para ficar e fazer a diferença. E os pais podem ter essa certeza de que a gente vai dar o nosso 100%. E quando a gente atingir o 100% hoje, amanhã a gente vai dar 101. E quando atingir 101, a gente vai dar 102. Sempre melhorando, sempre melhorando. Obrigado. Então, para quebrar, só para encerrar aqui, deixar aí, quero desejar toda sorte nesse projeto. Um projeto perpétuo. Tenho certeza que vai ser que Deus abençoe a gente de com certeza. Além de tudo isso que vocês vieram e com os objetivos de vocês, mas vocês vão deixar o legado. O legado de cada pessoa passar para, né?
Já quero deixar o convite para daqui a um ano a gente voltar a conversar, ter essa conversa Sim. para fazer o balanço O diagnóstico, né, do primeiro ano. do primeiro ano e também trazer quais são as possibilidades, né? Vivendo sempre esse novo mundo de possibilidades. Mas o professor pode fazer, eu vou deixar a cargo aí o encerramento dessa nossa conversa. Não, só que a gente queria agradecer também, reforçando as palavras do Lula, e dizer que estamos muito felizes, escolhemos bem a cidade, não nos arrependemos por 1 milésimo de segundo, e se nós pudéssemos colocar na mesa aquela conversa inicial que tivemos há 8 meses atrás, eu acho que Garanhuns seria escolhida novamente. Então, uma cidade maravilhosa, linda, e que a gente está vindo aí para trazer muita coisa boa, respeitando, obviamente, todo mundo, mas nós temos uma proposta arrojada, diferente, e que a gente vai defendê-la e fazer história aqui e ajudar essas famílias de Garanhuns e também das cidades circunvizinhas a construírem aí sonhos em realidade. Então, quero agradecer a presença de vocês, né? Vamos Amém. embora.